Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio com inteligência, sem pressa e sem enrolação. Hoje eu estou com um convidado que é empreendedor, investidor do mercado imobiliário, fundador do Grupo Berceba, especialista em ciência de dados e inteligência artificial. Paulo Pereira, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e vamos evoluir aí nessa conversa e destrinchar aí todas as dúvidas, mitos e tudo que envolve o mercado imobiliário, investimentos, hospitalidade, estou à disposição. É isso aí, Paulo, tem muito assunto para a gente bater papo aqui, para a gente entrar no detalhe que vai ajudar muito o pessoal que está assistindo. Me conta sobre o Grupo Berceba. Legal, vamos lá. Então, me apresentando, sou Paulo Pereira, eu empreendi em algumas empresas, né, ao longo da minha carreira, um pouco mais de 20 anos, 22 anos para ser exato, no mercado corporativo. Decidi fundar uma startup há 6 anos atrás, que é a Desbrava AI, mais um pouquinho eu explico um pouco sobre isso. Me especializei em ciência de dados, inteligência artificial, e aí, recentemente, isso tudo culminou em aplicar toda essa especialização, essa experiência no mercado imobiliário, no mercado de investimento e hospitalidade, né? E aí surgiu o Grupo Berceba. Mais para frente eu explico o porquê do nome, é bem curioso. Tô curioso. E vai fazer total sentido, você vai entender o porquê. O Grupo Berceba hoje é dividido em 2 frentes, né? Um grupo, uma frente, solução de hospitalidade, né? De gestão de ativos, onde a gente faz toda a parte de relacionamento com os hóspedes em estúdios de temporada. E aí dentro disso tem toda a questão estrutural, né? Inteligência artificial, agentes autônomos, concierge 24/7, a gente vai falar bastante sobre isso. E uma outra frente que é de investimento, né? Então a gente consegue mostrar para quem quer investir em estúdios de temporada qual que é o melhor estúdio para comprar, qual que é o melhor local, o melhor bairro, o melhor prédio, já mostrando para ele toda uma viabilidade econômica que ele vai ter naquela propriedade, naquele ativo. Mostrando, obviamente, trazendo essa outra solução, a gente tem todo o histórico para mostrar para ele de rentabilidade, valorização daquele imóvel, quanto que ele pode gastar na reforma. Então, a gente entrega para o investidor a solução de qual que é o melhor imóvel para ele investir, já sabendo quanto que ele vai ter de rentabilidade e valorização naquele imóvel. Então, é uma conta ao contrário, né? Não é ele ter um imóvel para a gente gerir e depois a gente vai mostrando para ele. A gente está pegando ao contrário. Então, eu mostro essa solução e depois a gente faz a gestão. Então, o Grupo Berceba é dividido nessas 2 frentes e a nossa empresa de tecnologia, que é a Desbrava AI, suporta tudo isso com produtos de inteligência artificial. Então, basicamente é isso. A gente vai evoluir um pouco mais explicando como que isso funciona na prática, mas é um grupo novo, né, que eu fundei muito por conta da experiência que eu tive no mercado imobiliário, com investimentos, com erros e acertos, e hoje é um grupo que está se consolidando cada vez mais como uma solução de fato ampla, que atua em várias frentes e não é só a gestão do hóspede ou gestão de estadias, como são a maioria das administradoras. Então a gente quer de fato levar uma solução e tirar algumas dores desse segmento hoje. O desafio do investidor em encontrar uma boa administradora, uma boa gestão dos seus imóveis é um desafio secundário, porque ele já passou pelo período de avaliação de investimento, se dá ou não certo, e muitos só descobrem depois, colocam em operação que aquele investimento não foi o melhor, não foi a melhor escolha. E aí esse braço de investimentos em que vocês vão prestar uma consultoria para entender no detalhe o cálculo de viabilidade, se aquela região é a favorável, se aquele empreendimento é o melhor, se aquela metragem, se aquele padrão construtivo, né, esse cálculo que vocês vão colocar de investimento é o pré. Então é para aquele investidor que ainda não sabe aonde vai comprar, qual que é a região, qual que é o prédio, qual a metragem, se eu vou comprar um de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, será que esse custo a mais no empreendimento vai representar uma rentabilidade maior? Será que isso é proporcional? Será que tem uma regra ou não tem uma regra? É em cima disso Perfeito. Que vocês vão conseguir, com essa inteligência, com esses cálculos, que você vai conseguir entregar para o investidor uma consultoria que, obviamente,
depois vai culminar na administração desse imóvel, que vai comprovar tudo aquilo que vocês fizeram de estudo previamente. Porque de certa forma hoje, no mercado de hospitalidade, no mercado de estúdios principalmente, você tem milhares de administradores. Né? Você tem desde aqueles que são anfitriões do Airbnb que acabam gerindo outros imóveis, né? E aí começaram a se profissionalizar e viraram empresas, né? E que hoje estão administrando outros imóveis. Mas aí pensando na persona investidor, né? No dono do estúdio, que eventualmente depois gostou e investiu num segundo, investiu no terceiro, investiu no quarto. E principalmente o mercado de São Paulo, né? Que criou um plano diretor que incentivasse as construtoras a criar um modelo que fosse factível para os investidores, todo mundo saiu comprando, né? E aí depois ele se depara com a questão da gestão disso, que ele não tem conhecimento. E aí ele terceiriza. Quando ele terceiriza, ele começa a receber um valor que na visão dele não é um valor de rentabilidade boa. E ele coloca na conta de quanto ele pagou. E sempre tem aquele mito no mercado, né? De comparar com o mercado financeiro. Então ele fala, por que eu estou tendo aqui 0,8% na curta temporada, sendo que eu posso ter, por exemplo, 0,7%, 0,6% no longa temporada, né, no contrato longo, sem ter dor de cabeça nenhuma? Às vezes é até melhor eu colocar no long stay, né? Ou colocar no mercado financeiro, que vai me dar 1,2%, 1% sem fazer nada. Sim. Isso é o maior mito que tem, né? Todo mundo pensa nisso, todo mundo se depara com isso. Só que ele não coloca na conta a valorização do imóvel. Né? São duas frentes de rentabilidade. São duas frentes de rentabilidade. Ele tem a rentabilidade real ali, próximo até de 1%, nem que seja em alguns lugares até 0,8%, mas na valorização do imóvel, ele acaba ganhando mais do que o mercado financeiro. E é essa frente que a Berceba Invest faz. Eu quero mostrar para ele aonde são os melhores lugares para ele investir, que ele vai ter uma boa rentabilidade e uma boa valorização. Mas aí tem uma coisa legal que eu sempre falo, que é o seguinte. Existe o problema real e o problema original. Dor real e dor original. Então, para o investidor que está lá no dia a dia dele, no CLT, na rotina dele do dia a dia, ele acha que tem um problema, uma dor real. Qual que é a dor real dele? Rentabilidade baixa, meu estúdio não está sendo bem gerido, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que imposto que eu tenho que pagar, eu não sei como eu declaro isso. Eu coloco na pessoa física, na jurídica. Se eu coloco na pessoa física ou na jurídica, se eu preciso abrir uma holding patrimonial e agora vem a reforma tributária. São as dúvidas que eu recebo diariamente nas consultorias de consórcio que eu faço. São muitas dúvidas, né? Se eu pago com consórcio, por exemplo, que você é especialista nisso, se eu faço um financiamento, se eu faço um home equity. Se eu compro à vista, dependendo do investidor. Se eu compro à vista. Eu estava conversando com uma das nossas clientes que tem um estúdio com a gente. Ela falou assim, Paulo, eu acabei de pegar o meu estúdio, num prédio que inclusive eu também tenho estúdio lá, e ela fala, só que eu já paguei à vista, já quitei, e não sobrou dinheiro para reforma. Porque eu tive que pagar o ITBI, tive que pagar o cartório, transferência e tal, e não sobrou dinheiro para reforma. Então eu tô tendo que fazer uma reforma meio meia boca. Faltou planejamento, acabou queimando. Cara, faltou um planejamento completo, né? Que é o que a gente faz nesse braço de invest. Que é o quê? É melhor você pegar esse dinheiro, você paga ele com um consórcio ou faz um financiamento, se alavanca, pega a parte desse dinheiro, coloca numa reforma bem estruturada, e aí você tem um patrimônio ali. E você vai pagar o seu saldo devedor com o dinheiro das estadias. Sim. Ponto, você se alavancou. Então ela não sabia. Então as pessoas estão comprando o imóvel sem ter esse conhecimento, sem pensar no que vem pela frente, sem ter um planejamento. Acaba né? que age muito pela emoção de ter um patrimônio, vou investir, agora sou investidor e também estou diversificando o portfólio, só que não fez isso com planejamento e na hora que o empreendimento fica pronto é que a verdade chega e a gente acaba vendo muito estoque, muito estúdio, muito apartamento no contrapiso e o proprietário não sabe, ou porque ele não sobrou caixa para fazer a reforma, ou ele não sabe nem por onde começar. Exato. Então aí entra isso que eu falei, né? De dor real. Então ele tem uma dor ali. Ele se depara com a questão da gestão, a questão financeira, a questão estrutural, tributária, etc. Isso ele acha que ele tem isso. Na verdade, a dor dele não é essa. A dor dele é uma dor original. Então eu separo muito isso, por quê? Porque eu gosto muito de entender a origem desse problema, né?
Então, para ele ali na visão dele, na visão periférica dele, ele está olhando para o problema real. E qual que é o problema original dessa história? Né? Estrutural, lá atrás, que é onde a gente está entrando. Esse cara, ele não se planejou, ele não entendeu o que vinha pela frente, porque o segmento foi desenhado de que forma? A construtora vende para ele um fluxo, vende para ele uma ideia, um desejo, né? Às vezes esse cara está comprando um imóvel porque é um bairro onde ele cresceu, ele tem um apego emocional, ou ele está comprando porque é próximo do trabalho dele e na hora que ele sai para almoçar ele passa na frente da obra e gostou e comprou, ou porque algum amigo indicou. Então, ele está comprando ali pelo feeling, certo? Ele não fez nenhuma análise de rentabilidade, de valorização, qual é o bairro que mais valoriza, qual que é o histórico dos últimos 3 anos de valorização por bairro nessa cidade. Então, ele não fez nenhuma dessa análise. Então, ele comprou na emoção, pelo fluxo que foi apresentado para ele, ou porque o corretor trouxe para ele uma oportunidade, né? E aí ele não sabe se de fato aquele valor que ele pagou foi um valor justo, não fez uma previsibilidade dos ajustes de INCC ao longo do tempo, não previu a questão de documentação, de taxas, de obra, e aí ele faz o quê? Ele coloca a culpa no imóvel, na própria escolha que ele fez, ou coloca a culpa na construtora. Ou fala que o mercado está saturado, fala que o mercado imobiliário não funciona, e aí ele desiste. Aí ele pega o dinheiro, ele pega o imóvel, queima, pega esse dinheiro e põe no mercado financeiro. Então, assim, eu tenho diversos clientes que me falam o seguinte: Paulo, eu estava quase vendendo o meu estúdio, e aí você me convenceu a mexer nele, fazer uma reforma, colocar ele para alugar, eu tive uma rentabilidade tal, esse estúdio valorizou, legal, agora eu quero investir no segundo. Uhum. Então tem muita gente que acaba queimando. Então o meu propósito qual que é? Dar clareza e direcionamento para essas pessoas, né? É focar na dor original que ele não sabe que ele tem, e ele não assume que tem, ele quer fugir dessa dor, ele não quer parar para fazer a conta de quanto ele pagou, ele não quer parar para olhar o que ele fez, porque é um auto-reconhecimento de que ele fez uma decisão errada. Sim. Então ele cria, isso é psicológico, né? É neurológico até, ele cria uma desculpa, uma roupagem de que o mercado imobiliário não é bom, para quê? Para ele se sentir bem. Dor real, dor original. Exato. Essa é uma novidade para mim. Então eu foco muito nessa dor original para dar clareza e direção para esse cara, né? Para que a dor real que ele acredita que ele tem ali na frente seja colocada de lado, entendeu? Porque a dor real, me corrija se eu estiver errado, ela pode ser facilmente resolvida se você conseguir sanar a dor original, porque Exatamente. A dor real da reforma do ITBI, se bem comprado o imóvel, ele vai ser parte do investimento, faz parte do processo. Não vai ser, ok, comprei o imóvel agora, poxa, aqui eu tenho um problema que eu preciso pagar o ITBI. Não, para quem vai ter uma rentabilidade já estimada e bem estruturada, ele fala, tudo bem, faz parte, agora eu vou pagar o ITBI, porque depois eu vou botar em obra e depois já vou botar em operação para começar a ter X de receita, X de lucro e reinvestir. Então ele vai estar até ansioso para chegar nesse momento Exato. De pagamento das taxas. Então não tem nada melhor do que você entrar num investimento sabendo já lá na frente, daqui a 3 anos, ou mesmo que depois que você entregou a chave, fez a reforma, nos anos seguintes, quanto que você tem de rentabilidade e valorização. Não tem nada melhor do que você colocar um dinheiro que você suou para conseguir em alguma coisa, sabendo o que vem pela frente, né? Todo ser humano gosta de previsibilidade. Então, por isso que eu separo muito essa questão da dor real e dor original. Fazer uma analogia bem simples, esse tipo de estratégia, de narrativa, de storytelling é muito usado em comerciais de televisão, cinema e etc. Então você pega, por exemplo, uma campanha que fez muito sucesso décadas atrás nos Estados Unidos de pasta dental. Lá atrás, né? Quando inventaram pasta de dente, teve o cara que inventou, a empresa que inventou, tinha uma dificuldade muito grande de convencer as pessoas a comprarem que aquilo era necessário. Então o problema real das pessoas, o que era? Limpar os dentes, né? Ter uma boca saudável, escovar os dentes com uma pasta. E o cara que criou a campanha, ele falou, cara, não vai ser por aí, porque vai ter
outro concorrente, vão ter diversas empresas querendo vender a mesma coisa. O cara vai me acompanhar, vai fazer esse produto. Vai surfar na onda. E vai surfar na onda. A gente vai ficar brigando, assim como os anfitriões ficam brigando pelo dono do estúdio, né? As empresas de administração ficam brigando por esse cara, por taxa, por tudo. E o que esse cara fez? Ele falou, cara, vamos na dor original, né? Vamos sair dessa dor real, que é a limpeza, e vamos na dor original dele. Vamos falar para ele que escovando os dentes com este creme dental, ele vai ter um hálito melhor. Opa, peraí. Então eu vou ter um hálito melhor? Então beleza. Tipo, a limpeza passou, ela é facilmente resolvida. Então se o cara tá comprando o produto para ter um hálito bom, automaticamente ele vai resolver o problema da limpeza. Sim. Né, da boca. Então, o problema real ele é resolvido a partir do momento que você resolveu o original. E a mesma coisa aqui. A partir do momento que você foi na origem, e ninguém quer fazer esse tipo de coisa, né? O corretor de imóvel não faz e a construtora não quer também entregar isso para o cliente. A construtora, é bem comum a gente ver, infelizmente, entregar um estudo de viabilidade completamente fora da realidade. Exato. Com estimativas de rentabilidade, de estimativas de porcentagem de locação, né, de áreas dentro do mês muito acima do que é esperado, e aí traz aquela rentabilidade maravilhosa, aquele cenário mágico que o investidor olha aquilo e compra, só que ele não se pergunta, fala, peraí, ele quer me vender e ele está me dizendo quanto que é isso, será que é verdade? Ele faz uma estimativa. A grande questão que eu vejo, principalmente nas consultorias que eu dou com os clientes de consórcio, é que chega muita gente que já comprou imóvel na planta, que está nesse processo, mas que eles não sabem nem por onde começar. Às vezes ele até quer fazer uma análise se realmente foi um bom investimento, mas ele não sabe como fazer, quem procurar, onde consumir informação, porque na internet tem N tipos de informação, e eles ficam muito frustrados, porque eles fizeram um investimento e agora eles não sabem se foi bom ou não, e às vezes foi muito bom. Mas ele não sabe por onde começar, ele não sabe que ferramenta, que sistema. E esse período, né, que ele se encontra é um período extremamente doloroso, né, que envolve muita coisa. Por quê? Porque ele está pagando transferência, ele está pagando o financiamento, ou está comprando a carta contemplada, ele está descapitalizando. E não está entrando nada. Não está entrando nada. Aí o cônjuge dele, a mulher, está na orelha dele falando que ele tem que vender ou que não foi a melhor decisão, ou se é uma mulher, a investidora, o marido tá falando. Eu vou falar, vou colocar um parênteses aqui, porque no início da minha jornada como investidor imobiliário e quando eu consegui montar esse modelo de consórcio mais fluxo de obra, que aí eu repliquei para os meus clientes, eu comecei a perceber e tive uma falsa impressão de que ele era majoritariamente de homens. Exato. Possivelmente pelo meu meio de relacionamento e as pessoas que eu tava, que eu tinha como clientes e como investidores comigo. Mas ao longo do tempo, né, conforme a minha trajetória foi andando, eu comecei a perceber, inclusive, um número muito grande de mulheres, que aí inverteu o cenário, de mulheres que estão indo à frente, que estão fazendo investimentos arrojados, e por trás é o homem que está mais com o pé no chão. Eu sempre tive isso, porque normalmente, na minha cabeça, uma ideia errada, o homem ele era mais arrojado, ele queria fazer investimentos mais arriscados, e a mulher com o pé no chão. Porque eu trago isso porque na minha casa é assim. Eu normalmente quero fazer investimentos mais arrojados, e aí a Nivini me traz para dentro e fala, olha, vamos analisar, deixa eu ver a planilha, vamos ver os números. E aí eu tenho um processo de convencimento dela, e isso faz com que eu tenha uma contraprova. E aí me dificulta agir por emoção. Se eu estivesse sozinho, talvez eu agiria por emoção. Eu tenho ela como pé no chão e ela quer que eu prove para ela que aquilo é um bom investimento. Exato. E aí eu multipliquei isso para os clientes. Então eu entendi que o cenário era esse de mercado. Os homens querem fazer investimentos arrojados e as mulheres são mais conservadoras. Hoje eu estou vendo um processo inverso. Eu estou vendo um número muito grande de mulheres com investimentos mais arrojados e o homem muitas vezes com o pé mais no chão, contrapondo. Porque eu costumo trazer nas minhas consultorias de consórcio, trazer os dois. Por quê? Porque quem é o decisor? Somos nós dois. Então vem os dois para a reunião. Porque não adianta nada eu explicar tudo para o marido ou explicar tudo para a esposa e depois chega em casa, vai tirar as dúvidas, vão surgir dúvidas que ela não sabe responder ou que ele não sabe responder. Então eu falo, vem os dois, vamos conseguir um horário dos dois, porque eu vou explicar para os dois. Faz total sentido. E aí nesse momento eu consigo perceber a diferença de perfil do marido e da esposa. E aí eu tô vendo essa
mais mesclado entre quem é arrojado, quem é conservador. E aí desmontou essa imagem que eu tinha errada na minha cabeça sobre o homem e a mulher, o marido e a esposa. E hoje eu vejo muita mulher. E o curioso disso, né? Então foi bom você ter trazido esse ponto, que eu vou tentar linkar agora isso com a questão lá da dor original e dor real. Que eu falei que esse momento é um momento extremamente doloroso para a pessoa, porque ela está se descapitalizando, ela está gastando dinheiro para algo que ela não se planejou lá atrás, né? Então, ele está nesse momento achando que tem uma dor real, mas a dor original é aquela, né, que ele não sabia se planejar lá atrás. Quando você traz os dois, né, é importante porque a mulher, ela está entrando nesse segmento, mas ela é mais racional do que o homem. Sim. O homem é mais emocional. Então, Sim. O homem sai comprando na emoção. E ele pode até ser mais arrojado, né? Em casa é a mesma coisa. Eu sou o arrojado que acaba se enfiando nos investimentos e ajo, às vezes, pela emoção. E a minha esposa, ela é mais racional. Peraí, tá certo, não tá? O que precisa fazer? É quase que um pitch, né? Exato. Você vai lá exatamente. E fala, eu quero investir nisso daqui, mas você tem que fazer um pitch de venda para sua esposa e acaba complementando. Então, eu tô agindo com a emoção e ela com a razão. E por que eu tô falando isso? Porque isso é extremamente importante quando você traz os dois para entender exatamente qual é a dor original que você precisa resolver. Vou contar 2 casos importantes que eu acho que vai ficar bem claro isso. Uma cliente minha, ela comprou um apartamento contra a vontade do esposo. Então, os dois são executivos. Ele falou, cara, coloca o dinheiro no mercado financeiro. Ele tinha uma concepção sobre o mercado financeiro. E ela foi lá e comprou meio que ali, não tão escondido dele, mas falou, cara, comprei. Ele foi extremamente contra, foi motivo de briga em casa e tal. Mas eu tô com apartamento e agora eu não tenho dinheiro para reformar ele. E eu vou ficar com ele parado, gastando condomínio, meu marido vai ficar na minha orelha, eu preciso arrumar. Aí qual que é a percepção inicial dela? Ela vai fazer uma reforma mais barata e colocar de qualquer jeito no Airbnb. Então ela tá tratando com a dor real dela. Né? Ela não foi a fundo entender isso. Teoricamente, ela está tentando diminuir o risco, só Exato. Que, na verdade, ela tá aumentando, porque ela vai colocar um investimento mais baixo e aí, lá na frente, ela vai querer vender, porque vai estar pé da vida com isso. Então, é isso que nós, o Grupo Berceba, queremos resolver nessa história, né? É trazer a experiência, que eu vou contar um pouquinho mais para você, como que eu aprendi tudo isso, na prática, para ajudar casais a construindo o seu patrimônio, né? Que é um pouco até do seu lema de patrimônio de forma inteligente e tal. Mas trazendo a questão da hospitalidade e dos dados de inteligência artificial para eles fazerem isso e entenderem como ele pode fazer. O segundo caso, um casal, não é de São Paulo, de outra cidade. Eles são um casal com a percepção invertida, né? Então, do que eu falei agora. Ela é extremamente arrojada, né? Compra imóveis, já trabalha com imóvel há muito tempo, a família deu todo esse suporte, ensinou o pai dela, a família sempre falou, cara, vamos comprar imóveis. Então, eles têm um patrimônio, sempre investiram nisso, porque é uma questão também de berço, Sim. Né? Obviamente, uma base de educação imobiliária. O filho não vai investir no mercado imobiliário se o pai não mostra para ele como que faz, Sim, né? Se o pai não faz. Então, essa questão da herança familiar é muito importante. E ela trouxe isso. Então, ela já investe em estúdios. De certa forma, acabou comprando alguns na emoção, tá? E hoje ela quer mudar isso. Então, hoje ela não compra mais sem antes falar com a gente. A gente faz toda a análise de viabilidade para ela e onde tem que comprar e tal. A gente aplica nisso análise financeira, consórcio, qual que é a melhor modalidade financeira para ela comprar isso. E ela está seguindo... toda a estratégia dela e planejamento para aposentadoria, ela fez um plano de 10 anos. E a gente está ajudando ela nisso. Ela está no segundo casamento. E o marido atual também, ele nunca investiu em imóvel. Ele tem próximo de 60 anos, nunca investiu em imóvel. Porque ele tinha uma concepção familiar de que era melhor investir no mercado financeiro, viver do dinheiro dele, tal, ali do CLT, a vida toda e tal. Não construiu absolutamente nada. E ela convenceu ele a falar, cara, agora é a hora. E ele virou para mim e falou assim, Paulo, nunca é tarde para recomeçar. Uhum. Né? Então eu estou mudando completamente agora. Ela me ajudou a mudar minha percepção e agora eu quero investir em imóvel. Me ajuda.
aonde eu compro, quanto que eu pago, faço consórcio, não faço consórcio, compro direto com o construtor. Então, a gente está ajudando ele a fazer tudo isso. Então, é muito importante você entrar nessa essência do que o casal, de onde vem, o que ele quer fazer, aonde eles querem chegar, qual que é o planejamento. Então, você vê, não é só a questão da gestão, né? Então, a gente está indo nessa dor original, entendendo tudo isso, dando todo esse suporte para os investidores. E aí entra a questão da gestão, onde a gente aplica, de fato, diversas tecnologias para ter um melhor atendimento para o hóspede, total diligência, a gente fala muito isso, né? Eu quero pecar pela diligência com o investidor, onde ele tem acompanhamento em tempo real de tudo que acontece no imóvel dele, não só de receitas, mas também de despesas. Ele tem um ambiente onde ele acompanha tudo. A gente é fissurado por números, né? Por dashboards, onde a gente apresenta tudo, ele acompanha isso tudo. A gente aplica a precificação dinâmica, a gente aplica outras estratégias para fazer com que esse imóvel tenha uma rentabilidade maior e valorize mais, né? Então, a Berceba Hosts, ela trabalha com hospitalidade, mas levando experiência para os hóspedes, levando soluções para o dia a dia do hóspede, que não é simplesmente o cara chegar, deitar, dormir e ir embora. A gente leva experiência para ele. Isso é algo que eu trago muito para os meus empreendimentos, porque eu gosto muito de experiência e as experiências que eu tenho em viagens, seja em Airbnb, seja em hotéis, isso marca para mim. Então, a gente ficou num hotel de alto padrão em São Paulo uma vez e a hospitalidade, a recepção, a forma de atendimento da equipe ali do hotel nos marcou e a gente quer voltar sempre lá. Outra coisa é também em Airbnb. Então, eu, por exemplo, eu falo muito isso, eu gosto muito de café. Se eu entrasse num Airbnb ou num quarto de hotel que não tem uma máquina de café, tudo bem. Não é o obrigatório ali. Não vai me marcar, mas também não vai ser nem negativo nem positivo. Agora, se eu entro, tem uma máquina de café expresso com cápsula disponível, eu já vou ter um impacto positivo grande, porque eu gosto e aquilo não custa nada para você criar uma experiência para o hóspede. E aí eu faço isso nos meus. Eu coloco uma máquina de Nespresso, uma máquina mais bonita, não é a de entrada, porque eu quero ter esse impacto visual, vai estar na foto, vai estar na experiência, e eu coloco cápsulas para ele, para o hóspede. Então eu coloco 2 ou 4 cápsulas, dependendo da quantidade de hóspedes, óbvio, não vai dar para suprir todos os dias que ele ficar ali, o resto ele compra. Mas aquela recepção eu coloco para ele, né? Aquele mimo eu coloco para ele. Os primeiros hóspedes do meu primeiro estúdio, eu coloquei um kit da L'Occitane. Legal. Porque eu queria, não ia mudar nada para mim, só que eu queria que o meu primeiro hóspede tivesse uma experiência uau. Exato. Isso para mim faz toda a diferença. Os investidores, eles costumam colocar os olhos nos empreendimentos que eles investem, muito visando o menor custo possível para eu aumentar a minha margem e ter o maior lucro possível. Só que isso não é verdade. Se você economiza demais na reforma, se você economiza demais nos eletrodomésticos, se você economiza demais no design, isso vai impactar na imagem. Exato. E possivelmente, quando um hóspede ele está rolando a tela ali do Booking, do Airbnb, do Decolar, ele tem milhares de imóveis. O que vai fazer ele parar no seu? Qual que é a foto de capa que vai fazer ele parar no seu? Você já fez esse teste? Exato. Já abriu a região do seu estúdio e rolou para ver como que o seu está posicionado? Será que isso vai chamar a atenção? Esse é o primeiro ponto. O segundo, depois que ele ficar no seu estúdio, ele vai querer voltar? A gente tem muitas avaliações, óbvio, dentre erros e acertos, muitas avaliações que a gente tem nas plataformas. As pessoas dizem, quando eu voltar a São Paulo, certamente eu vou ficar nesse mesmo apartamento. Então, vamos falar um pouquinho de gestão, né? Aí tem papo para mais de metro, mas vou tentar resumir um pouquinho pegando esse ponto que você falou. Eu acho que tem duas coisas muito importantes dentro da gestão de propriedades, gestão de estúdios principalmente. Aluguel de temporada, né? Então a primeira eu sempre falo para o proprietário, para o investidor, que ele tem que comprar aquele estúdio com a visão de não ser para ele. Não é ele que vai ficar ali. Exato. Muitas vezes até o cara até fala, eu vou comprar porque eu vou para São Paulo, eu vou para o Sul, eu vou para o Nordeste uma vez por ano, e aí eu uso esse imóvel. Cara, por mais que seja uma vez por ano, não é para você.
Você pode, que seja uma vez por ano, é a mesma coisa que você ficar num hotel. Então não é para você. Você tem que... Você está usando isso talvez como desculpa para justificar a compra. É o que eu te falo Mas financeiramente não vai fazer sentido nenhum. A questão psicológica, né? É uma desculpa que ele inventa para decorar do jeito dele. Eu vou usar uma vez por ano. Então, a gente acaba criando, o ser humano acaba criando algumas desculpas para se sentir bem. Né? É uma armadura. Se proteger. Então, a primeira coisa que eu falo é, cara, não é para você. Então, você tem que decorar, preparar, reformar os eletrodomésticos que você compra, a decoração, isso tudo você tem que pensar pro hóspede. Então, o que eu faço normalmente? Quando a gente entra desde o início, né, com o investidor, a gente olha toda a região, a gente faz tudo dentro dessa análise da Berceba Invest, dentro dessa questão de viabilidade econômica, a gente analisa todos os estudos no entorno, uma análise de concorrência. O que esses caras têm? Quais são as amenidades? Quais são as características? Para a gente chegar para ele e falar, você precisa ter isso. Então tem coisa que não dá para você abrir mão. Isso tudo interfere na questão não só da avaliação, mas na questão da busca do hóspede. Isso quebra muito paradigma que a gente ouve de investidor com receio de não vou investir naquela região, naquele empreendimento, porque tem muito estúdio. Exato. Ele pode continuar investindo. Você pode, né? Desde que você se diferencie. Você diferencie. Então, a primeira você tem que comprar com a visão de que é para o hóspede, que você tem que fazer tudo pro hóspede. E a segunda é a questão da experiência. Né? Não adianta você querer gerir um imóvel se você não vai entregar a experiência. Se você for gerir por gerir, você vai ser mais um. Você tem que entregar a experiência. O próprio Airbnb recentemente entendeu isso e caminhou para isso, e agora o foco dele é a experiência. E aí vou voltar um pouquinho, como a gente falou no começo, né? Eu estudei ciência de dados, me especializei nisso, estudei lá em Berkeley, que é um dos melhores cursos que tem no mundo hoje de ciência de dados, e em Singapura. Então eu fiquei um tempo estudando sobre isso. Então eu fiz imersão em algumas empresas, né? Fui entender sobre algoritmos, sobre como que as pessoas chegam numa busca de um marketplace ou num streaming, por exemplo. Então eu acabei entrando em algumas empresas durante o período, né? Netflix, Sam's Club, em algumas empresas para entender o algoritmo, como que funciona. E uma dessas empresas, inclusive, foi o Airbnb, né? E na época você nem investia em estúdios para Airbnb. Cara, eu nem sonhava que eu iria ter uma empresa de hospitalidade, nunca tinha investido em estúdio. Na época eu era executivo de empresa, estava no mercado corporativo, tinha um bom salário, fui para fora para estudar. Cara, é a questão de processo que a gente passa, né? Mais para frente eu vou te falar um pouco sobre isso. Uma das empresas foi o Airbnb. E é incrível hoje, você aplicando ciência de dados, como você consegue entender por trás do algoritmo, por trás de tudo aquilo que a plataforma oferece, não só o Airbnb, o Booking e qualquer outra, o que está por trás daquilo. E aí eu fiz um teste, né? Eu peguei o mesmo prédio, 2 estúdios que eu administro naquele prédio, peguei um estúdio onde a gente aplica precificação dinâmica, onde a gente tem agentes autônomos se relacionando com o hóspede, onde a gente tem parcerias com restaurantes, que a gente leva desconto para o hóspede, onde a gente tem todo um serviço e ele tem diversas amenidades nesse apartamento, porque a gente olhou a região, e um outro que a gente pegou, que não tem algumas amenidades e não tem algumas características, e a gente não aplicou precificação dinâmica e não aplicou agentes autônomos para relacionamento com o hóspede. Mesmo período, mesmo prédio, no mesmo andar, inclusive, mesma planta, igualzinho. Cara, esse apartamento teve um retorno 50% maior do que esse daqui. Qual foi o teste que a gente fez? Esse aqui a gente manteve original, né, do jeito que a gente pegou, e esse aqui tinha todo esse trabalho. Qual que foi a diferença? E aí, por que eu estou falando isso na questão do algoritmo, de como funciona a plataforma? Quando o hóspede vai lá pesquisar, ele pode simplesmente colocar no filtro, eu quero que tenha micro-ondas. O que acontece? Isso é uma estratégia dentro da ciência de dados que chama de taxonomia. Quando ele faz essa seleção de micro-ondas, todos os outros que não têm micro-ondas já saem da pesquisa. Não vai aparecer. É a mesma coisa quando você está lá buscando no Netflix, que você coloca uma palavra-chave, todos os filmes que não tenham aquela palavra-chave vai sair, só vai aparecer o que tem aquela palavra-chave, né? Mesma coisa no Marketplace, no iFood, etc. Então, ele te elimina. Então, se ele fala, eu quero com micro-ondas, quero que tenha
shampoo, condicionador e sabonete já que eu não preciso levar o meu. Quero que tenha secador de cabelo. Quero que tenha piscina. Quero que tenha lavanderia. Quero que tenha tudo isso. Ele tira todo mundo. O filtro vai diminuindo, o funil vai diminuindo e chega só aqueles apartamentos. Sim. Então, o que a gente entendeu? A gente viu o que tinha na região e o que precisava ter nos apartamentos. Esse aqui não tinha micro-ondas, não tinha cooktop, não tinha jogo de panela, não tinha nada, só tinha o básico. Como um hotel. Exatamente, como um hotel. E, de fato, o proprietário falou, ele falou, cara, eu queria fazer um quarto de hotel. A diferença é que o hotel tem a opção do hóspede de pedir numa cozinha. Exato. No estúdio não tem. Exato. Então, inclusive, a mulher dele é arquiteta. Ele falou, cara, eu tô fazendo o bem, tô resolvendo aqui uma dor real que eu acho que eu tenho. Então, vou lá e vou fazer um quarto de hotel. Só que a dor original, ela não viu, né? Então, esse estúdio, ele tava querendo vender. Ele falou, cara, eu quero vender. Eu falei, não, calma, vamos arrumar. Cara, R$ 2.500 ele gastou no primeiro mês. A gente comprou micro-ondas, cooktop, jogo de panela, kit de cozinha, faqueiro, um monte de coisa. No primeiro mês já se pagou. A estadia dele começou a aumentar, melhorou a avaliação, pudemos cobrar um pouco mais, a taxa de ocupação aumentou. Ele falou, opa, peraí. O investimento se paga no curto prazo. Então, peraí, então vale a pena. Então, no meu próximo, vamos fazer essa análise, vamos saber exatamente o que eu tenho que fazer na região, o que eu tenho que colocar, para a gente ter ticket médio alto, melhor ocupação, melhor a rentabilidade, valoriza o imóvel. Então, assim, não é só administrar o imóvel, não é só gerir o hóspede, tem muita outra coisa, né? Então, a gente tem aplicado essa inteligência artificial, ciência de dados, tecnologias, dentro de todas essas frentes, para que você tenha uma gestão mais completa e que você tenha melhor rentabilidade e mais valorização. Trazendo para o fato da dor original. Na minha cabeça eu tenho que... Por que existe o Airbnb se existem quartos de hotel? E aí o cara compra um Airbnb, mobília o Airbnb como se fosse um quarto de hotel. Aí ele está esquecendo da dor original. Por que existe o Airbnb? Porque possivelmente as pessoas queiram ter experiências diferentes do hotel. Eles talvez queiram se sentir em casa. Talvez ele queira cozinhar algo. Talvez ele queira ficar por um período prolongado, às vezes a trabalho ou a lazer, e não queira ficar comendo em restaurante, querer economizar e comprar as coisas e fazer em casa. E o quarto de Airbnb, o estúdio, o apartamento, ele traz isso. E aí a diferenciação do quarto de hotel, se você compra um estúdio para mobiliar como um hotel, qual que é a sua diferenciação? Sendo que no hotel ele tem todo um serviço às vezes de concierge, de cozinha, serviços que ele pode pedir ali pelo telefone, toda uma estrutura que o Airbnb não vai entregar para ele. Então ele tem um investimento que originalmente era para se destacar de um hotel, só que ele fez igual um hotel. Colocou um frigobar, não colocou eletrodomésticos, deixou a cama, o banheiro e fala, bom, por que o hóspede vai alugar ele e não um quarto de hotel, que às vezes o preço é similar, às vezes o hotel, dependendo da sazonalidade, pode até ter um valor menor do que o Airbnb. Tem duas coisas a mais nisso, né? A primeira, ele quer previsibilidade. Todo mundo, o ser humano quer previsibilidade em tudo, não só o investidor quer ter previsibilidade quanto ele vai ter de rentabilidade de valorização, o hóspede também quer. Então, no hotel, você até sabe que o hotel vai te dar café da manhã, vai ter isso, vai ter X, vai ter Z. Só que o hóspede, o que ele quer? No Airbnb, ele já sabe exatamente tudo que vai ter. Ele escolhe o que ele quer. Então, ele está escolhendo o quarto, ele não está escolhendo o hotel. Uhum. O hotel, todos os quartos são padronizados. E é isso que faz, inclusive, as gestoras de Airbnb, de estúdios grandes, as maiores do mercado Mobília hoje. tudo igual, faz tudo um igual. Único anúncio, só que tem 100 apartamentos com aquele anúncio. É exatamente tudo igual, a mobília é igual, o padrão é igual. Como se fosse um estoque, mas não que são vários anúncios. O hóspede vai se sentir num hotel. Isso com o tempo, para mim, na minha visão, isso não tem longevidade. Isso está indo contra o mercado, porque o que o mercado está caminhando para ser é um mercado de experiências. Então, o hóspede, ele quer previsibilidade. Ele seleciona o que ele quer. Ele quer com secador de cabelo, ele quer com micro-ondas, ele quer com cooktop, jogo de panela, kit de cozinha, café. Ele já escolhe isso. Então, ele já chega sabendo exatamente o que ele tem. Essa é a primeira. Eu tive uma hóspede agora no carnaval, que ela deixou lá na avaliação que ela só reservou o meu estúdio porque tinha piscina aquecida. Ela era de São Paulo, do mesma cidade, morava perto, só que onde ela morava era um prédio mais antigo, não tinha piscina e ela queria
ficar na piscina durante o carnaval. Exato. E lá ainda era piscina aquecida. Perfeito. Ela falou Esse nesse negócio detalhe, de eu só piscina- reservei por causa disso. E na região onde eu tenho, tem muito estúdio. Só que a grande maioria dos empreendimentos não tem piscina. Esse negócio de piscina aquecida, se você selecionar lá no Airbnb, piscina aquecida, você vai ver a quantidade de estúdios que ficam. Ficam muito poucos. Restringe absurdamente. Então, esses apartamentos, eles estão com ticket médio maior e taxa de ocupação maior. Mas voltando aqui, você tem então a primeira, que é a previsibilidade, o hóspede quer isso, e ele seleciona isso, ele sabe exatamente o que ele vai ter. E a segunda, que para mim é mais importante, que é assim, um dos nossos valores, que é o cara se sentir em casa. No hotel ele não se sente em casa, ele está no hotel. No Airbnb, ele já escolhe o que ele quer, que é a previsibilidade, e ele quer se sentir em casa. Então ele quer chegar ali, ele quer ser bem tratado, ele quer ter relacionamento com quem está gerindo ali a hora que ele quiser. Pode ser à noite, pode ser de madrugada, final de semana. Ele quer respostas para os problemas deles que acontecem. Então, ele quer ajuda, ele quer se sentir em casa, ele quer ser suportado. Então, o que a gente faz, por exemplo, vou até dar um exemplo de um cara que ligou para a gente de madrugada, mandou uma mensagem, 2 da manhã, a equipe toda dormindo, né? E falou, cara, preciso de um cobertor. Coincidentemente, era a noite mais fria de São Paulo. As coisas acontecem bem... Acontecem, não estava previsto. Era a noite mais fria do ano. Eram 2 homens executivos que a empresa mandou. Como esse apartamento tem 2 camas de casal, um ficou na cama de casal de cima, porque é um mezanino, e o outro ficou na cama de baixo. Quando eles fizeram a reserva, tava lá 2 hóspedes. A equipe de limpeza achou que era um casal e deixou um cobertor só. Quando eles chegaram, à noitaça, frio, foram dormir, só tinha um cobertor. O cara tava tremendo de frio. Ele mandou mensagem às 2 da manhã. Cara, na hora, a gente tem um agente autônomo que faz o relacionamento com o hóspede, que é um concierge 24/7. O agente autônomo atende ele. Quando identifica, sei lá, o cara pediu a senha do Wi-Fi, responde. Pediu a senha da porta, responde. Para quem não sabe, agente autônomo é uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial, agente autônomo de IA. Qual é o melhor restaurante para almoçar ou para jantar aqui na região? O agente autônomo responde. Tá aqui e nesse restaurante você tem 10% de desconto. Tem lavanderia no prédio? O agente autônomo vai lá e responde. Tem coworking no prédio? Tem, tá aqui a senha do coworking é tal. Então, o agente autônomo dá o primeiro atendimento rápido, na hora. Do que é padronizado. Quando ele identifica que há um problema ou uma necessidade para o hóspede, a gente treinou ele para que mande uma notificação para a nossa equipe, ou dependendo do problema, chega direto para mim. Então, nesse caso, às 2 da manhã, o agente autônomo não vai resolver o problema do cobertor. Precisa do humano. Sim. Chega uma notificação para mim, num número que eu já tenho, de que assim, é um alerta, cara, é um problema. Chegou para mim, 2 da manhã. Cara, na hora eu entrei no aplicativo, pedi um cobertor, comprei o cobertor, pedi pro cara retirar, ele foi retirar e levou pro hóspede uma manta. Falei, cara, não importa o valor da manta, não importa o valor que você vai me cobrar do frete. Liguei pro porteiro do prédio, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, faz um favor para mim, vai chegar um motoboy aí com um cobertor, sobe no apartamento, bate na porta e entrega para mim. Eu não quero que o hóspede desça, porque o padrão o hóspede tem que descer para retirar o que pede. Eu não quero isso, eu quero que chegue na porta para ele. Chegou, cara, 40 minutos depois, a manta tava lá. O cara fez uma baita de uma avaliação falando de como que a gente resolveu o problema. A questão não é... Então é o cara se sentir em casa... Se tem ou não o problema, é como que você resolve se sentir protegido. Como você responde ao problema. Ter uma experiência, sabe? Então, assim, eu tô aplicando tecnologia, né? Agentes de IA dentro desse processo, mas tem que ter um relacionamento humano, tem que proteger o hóspede, tem que proteger o investidor. E aí, com isso, surgiu esse Berceba Grupo, que a gente está colocando esse foco todo nesse segmento. E me conta agora, falando do agente autônomo, como que você conciliou a sua experiência, todo o seu estudo em ciência de dados e inteligência artificial, aliando a Desbrava AI com a Berceba. Você me conta sobre a Desbrava, legal, né, a sua trajetória no mercado, e como que você fez essa virada de chave para incluir a Desbrava também no mercado imobiliário para a gestão. Vamos lá, isso também é uma conversa para mais de metro, né? Talvez a gente tenha que fazer um outro podcast só sobre isso. Mas vou tentar resumir, assim, a Desbrava tem 6 anos, Desbrava AI, uma empresa de tecnologia, criou diversos produtos, a gente já
trabalha com inteligência artificial, inclusive antes de surgir o ChatGPT e tal. Lançamos nosso produto em alguns mercados, fomos para a Europa, fomos para Singapura, que é hoje o berço da tecnologia. A gente validou durante 6 anos diversas soluções, né? Diversos erros, diversos acertos. E aí, muito vem a questão do processo que a gente tem que passar, né, na nossa vida para entender exatamente aquilo que você precisa fazer. E eu, nos últimos anos, o último ano, vamos dizer, os últimos meses, 12 meses, eu passei por um processo muito forte de, cara, o que eu preciso fazer? Para onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Que a gente fala muito de chamado, né, no cristianismo. Por que Deus me mandou para cá? O que Ele quer que eu faça? Isso é muito difícil, cara. Se você perguntar para uma pessoa assim, cara, qual que é seu propósito? Todo mundo vai pensar. Uhum. Cara, meu propósito é construir algo e deixar para o meu filho, educar meus filhos e construir uma família feliz. Não, cara, isso não é seu propósito, isso é sua obrigação. Sim. Né? É sua obrigação educar seus filhos. Mas o seu chamado é algo que Deus te mandou para você fazer, né? E é muito difícil você identificar isso, né? E eu tenho 41 anos, com 39, 40 ali, eu identifiquei exatamente qual que é o meu chamado. E aí você começa a fazer um exercício para o passado, né? Por tudo que você passou, por onde você estudou, as imersões que você fez, que eu te falei lá do Airbnb. Cara, por que eu fui no Airbnb lá no Vale do Silício? Nem imaginava na época que você ia Nem trabalhar imaginava, com isso. Né? Visitei uma empresa, por exemplo, em Singapura, que é a Singtel, que hoje eles detêm 10% de toda a base da população global de internet, celular e streaming. Que absurdo. 10% da população mundial tem os dados todos de celular, streaming, internet com esses caras. Quanto não vale Eu fiquei uma semana dentro dessa empresa entendendo como que eles fazem análise de dados e cruza todos esses dados das pessoas. Cara, é um capítulo à parte. E aí, a Desbrava, eu fundei em 2019, antes da pandemia. Passei por toda a pandemia, vários processos, vários produtos, vários mercados. E por que né, fui atuando com tudo isso todo esse período? Invisto no mercado imobiliário há mais de 10 anos, vim investindo em casas, apartamentos, long stay, terrenos, casa na praia. Imóveis comerciais, tenho bastante salas comerciais, predinhos comerciais. Investi nos Estados Unidos num fundo imobiliário que investe em imóveis nos Estados Unidos. E todo esse aprendizado eu vim entendendo ao longo dos últimos anos, assim, cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Né? Eu precisava trabalhar e fazer tudo isso que eu estou fazendo, ou eu posso só viver dos imóveis? Poderia ficar quietinho com eles, né? E aí eu estava sentado em cima de um baú com diversos imóveis, falei, cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Né? Coloquei ali tudo dentro de uma análise, falei, cara, tá rendendo ali em torno de 0,5%, né? Média normal, no aluguel tradicional, conservador. Cara, preciso me movimentar, né? Então eu mudei meu portfólio, né? Comecei a atualizar meu portfólio, vender os que não estavam dando tanta rentabilidade e migrar. Aí comecei a investir em estúdio, né? O estúdio dá uma rentabilidade maior e aí eu comecei a atuar nisso. E comecei a criar um projeto de alavancagem patrimonial, onde eu entrei em financiamento, né? Cara, peraí, para que eu vou pagar à vista um estúdio de 450, né? Deixa eu pagar aqui 30%, faço um financiamento e, como eu tenho bastante imóveis, eu tenho um respaldo de aprovação, né? E um score alto para o cara me aprovar. Aí eu coloco esse financiamento aqui e alavanco aqui. Pronto, vamos para o próximo. Faço uma carta de consórcio. Contemplou? Legal. Vamos dar o lance aqui, a gente contempla mais rápido. Pega outro imóvel. Comprei carta contemplada também. Por mais que tenha o ágio ali de 40%, comprei carta contemplada. Fiz home equity. Pô, mas peraí, cara, tem tudo isso e você ainda... porque você tem um imóvel que está quitado, aquele que vale a pena manter na carteira, você não quer se desfazer. Como é que você levanta o capital daquele imóvel que está imobilizado? Exato. Então, eu fiz um home equity, introduzi nesse imóvel que já estava quitado, minha mulher ficou maluca, né? Que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Cara, como que você vai... Calma, vamos agir aqui na razão, não vai na emoção. E aí, ela foi entendendo que aquilo era por um motivo maior de alavancar todo o nosso patrimônio. E aí, cara, peguei minha casa, que eu moro hoje, coloquei no home equity e comprei outra.
né? Então, assim, eu passei por todos os processos de modalidades financeiras para fazer uma alavancagem patrimonial, abri uma holding, né, no último ano para organizar tudo isso, e aí fiz vários movimentos de comprar carta pela holding, essa holding pegar o meu imóvel que está na pessoa física e já passar para lá, e aí com isso eu já vou pagando o imposto, faço toda a parte de sucessão familiar para os meus filhos, enfim, passei por todo esse processo. Então, hoje eu sei exatamente como que é todo esse processo, né? E isso que eu estou levando para os meus clientes. A maioria das pessoas que fazem uma gestão de Airbnb, por exemplo, não sabe, não tem essa experiência, né? E aí eu fui entender o seguinte, cara, peraí, eu tenho um chamado aqui nesse negócio. Eu tenho um propósito. Por tudo isso que eu passei, de onde eu vim e tudo isso que eu construí, aonde eu estudei, a minha especialidade... O conhecimento sem ser compartilhado de nada vale. De nada vale. Eu falei, cara, esse é o meu chamado. Né? Eu entendi que eu preciso pegar tudo que eu tenho de tecnologia e aplicar dentro desse segmento. O mercado imobiliário é um dos segmentos que está mais atrasado em relação à inteligência artificial, em relação a tudo que está acontecendo. Tem muitos varejo, obviamente, acaba saindo na frente, tem muitos mercados e-commerce que já nasce nativo digital e hoje em dia nativo AI. Né? O mercado imobiliário não, ele é um dos últimos, né? Porque ele é muito tradicional. Então, aí que surgiu a oportunidade. Cara, vamos criar soluções de IA para esse segmento. Hoje eu estou aplicando na hospitalidade e na questão de investimento. E a Desbrava AI hoje está focada no segmento imobiliário. Então, é daí que veio essa estrutura. Hoje eu tenho a Desbrava, que é uma empresa de tecnologia, que dá todo o alicerce para tudo isso. Então, hoje, por exemplo, eu tenho produtos que podem ser compartilhados, inclusive, com meus concorrentes. Né? Eu tenho uma IA que faz o reconhecimento de itens faltantes no apartamento. Isso é genial, queria que você falasse sobre isso. Quando a equipe de limpeza chega, ela tira foto de tudo, de como ela encontrou o apartamento. Tem um timestamp nisso, então se eu posso até cruzar com a portaria se precisar, né? Então ele entrou no prédio ao meio-dia, a equipe de limpeza. Ele entrou no meu apartamento, e eu consigo ver a hora que ele entrou, ao 12:02. Tá? Ele tirou foto, eu tenho um timestamp disso, de como ele encontrou o apartamento. Para que eu faço isso? Porque você vai ficar sempre naquela dúvida. Se está faltando alguma coisa, foi o hóspede que pegou ou foi a equipe de limpeza? Eu tenho total confiança na minha equipe de limpeza, porque são pessoas que vieram de hotel, de treinamento, de arrumação, né? Então, são pessoas extremamente experientes. Eles entram e tiram foto de tudo de como eles encontraram. A minha IA pega essas fotos e compara com as fotos originais do apartamento. E ali eu consigo identificar 3 coisas. Se está faltando alguma coisa, se tem algo quebrado ou algo faltando. Shalom. Shalom, que é o que significa shalom, né? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se você tem essas 3 coisas na sua vida, tá perfeito. E aí, eu trouxe isso para a tecnologia e acredito muito nisso, né? E aí eu consigo saber, né? Identificar isso. E aí ela segue lá a arrumação dela. E aqui chega uma notificação para a gente se tem algo faltando, algo quebrado ou algo fora do lugar. Então, por exemplo, já teve casos por aí, né? Não foi com a gente, mas a gente vê na internet que já teve hóspede que levou embora a cafeteira. A gente tem colegas que a gente viu que levaram. Levaram a cafeteira. E aí, como que você comprova que não é a moça da limpeza, que foi o hóspede? Exato. E como que isso passou na portaria? E como eu coloco o A e B no apartamento, então eu tenho pipoca, chocolate, Red Bull, cerveja, tenho refrigerante, água com gás, água sem gás, café com leite. Então a gente coloca ali várias opções, né? Doces. Cara, como que você vai controlar tudo isso? Ninguém quer fazer isso. Então, com uma simples foto, eu consigo saber exatamente o que está faltando. Então, a camareira manda a foto pra gente, a gente já identifica. Tá faltando 2 cápsulas de café. O hóspede não pagou, a gente deixa bem claro ali para ele com o QR Code. Pegou, é só você apontar o QR Code e você vai fazer o Pix. Simples assim. Simples assim. Tem gente que faz. O cara aponta o QR Code e já paga na hora. Ou ele acumula e no final ele paga. E eu deixo a frase para ele. Se você não quiser pagar agora, não se preocupe que a nossa equipe de limpeza vai fazer o checkout e te manda o link de pagamento. Para o cara já saber que tem isso. E esse dia saiu uma hóspede, foi embora. Era um café, R$4,90.
foi embora e acabou. Quando a equipe de limpeza identificou isso, a gente viu que estava faltando. Chega uma notificação para a gente, automática, o nosso agente autônomo calcula, é um café, R$4,90, e já dispara uma mensagem direto para ela. Meio-dia 2, meio-dia 3. Otimização de processos. Ela acabou de sair. Às vezes ela está esperando o Uber lá embaixo. Chega a mensagem para ela. Olá, fulano, identificamos aqui que teve o consumo de um café, segue o Pix para pagamento. R$4,90. Por mais que seja R$4,90, é uma coisa automática, né? E eu preciso fazer isso. Alguém do time para analisar. Não tem como. Por causa de R$4,90, só o tempo que ela gastou já não paga os R$4,90. Sim. Então chega automático para ele. Mas se estiver faltando qualquer coisa, chega uma notificação, onde, dependendo da gravidade, chega uma notificação para o humano e fala, cara, ó, tá faltando a cafeteira, o cara levou embora. Aí você tem que ligar pro hóspede e falar, cara, devolve a cafeteira, né? Volta aí do Uber, volta aqui que você precisa devolver. Então, ela segue a arrumação dela. Quando ela termina, ela tira foto tudo de novo, né? Para ver como que ficou o imóvel. E a gente cria um padrão para aquele imóvel, de onde tem que ficar tal coisa. Então, por exemplo, água, eu coloco exatamente no lugar onde eu quero que esteja. Isso é uma coisa que me pega nos meus, porque eu gosto das coisas organizadas e eu gosto das coisas no mesmo lugar. É um desafio muito grande com o pessoal da limpeza em manter a cafeteira naquele lugar, a bandeja naquele lugar, ou a máquina de café coador no mesmo lugar. Então, eu gosto da estrutura montada do jeito que eu coloquei. A decoração, às vezes o vasinho está no outro lugar, o vasinho do banheiro está no criado mudo. E isso me dá, assim, me incomoda muito. É um desafio você gerir. Você me falou uma vez, uma experiência sua, né? Que você gosta de deixar 2 cápsulas de café junto com a máquina. Não adianta você pegar essas 2 cápsulas de café e colocar lá do outro lado. Não. Você tem que colocar ali na máquina. Então, isso é um padrão. E a sua foto vai estar lá como original, num repositório. Esse é o padrão. Se ela colocou a cápsula em outro lugar, chega uma notificação para ela. Falando assim, ó, você tem que colocar as 2 cápsulas ali. Então, essa IA eu posso oferecer para qualquer concorrente meu, por exemplo. Sim. Tá? Então, resumindo, a gente trouxe toda a tecnologia e o aprendizado da Desbrava para dentro desse universo, né? Focamos no mercado imobiliário. O Grupo Berceba está focando em hospitalidade, focando em investimento, levando soluções, trazendo sempre tecnologia para quem quer investir nesse segmento de forma criativa, consistente, transparência, diligência, o cara saber exatamente o que ele está investindo, né? Ter previsibilidade. A gente vai precisar... E a tecnologia dá suporte para tudo isso. Eu vejo uma necessidade urgente da gente colocar esse produto da Berceba na nossa operação de consórcio, porque a gente atende diariamente pessoas, famílias que estão investindo no mercado imobiliário. Eu tento ajudar com o meu aconselhamento por toda a minha experiência também no mercado de estúdios, de investimento em Airbnb. Então, eu direciono para alguns profissionais, empresas que eu já tive experiências, que eu testei e validei. Então, eu tenho muito esse modelo de replicar tudo que eu fiz para mim e que deu certo, eu replico para os meus clientes. Esse é um dos processos que eu tenho na minha consultoria. Só que o seu produto agrega muito mais, porque eu posso, inclusive, agregar a parte de inteligência artificial e a análise financeira que você faz antes do cliente comprar o imóvel na planta. Então, a gente consegue conciliar o consórcio com a AI e com a Berceba de uma forma muito sinérgica. É isso aí. Eu vejo assim essa é a ideia. Eu vejo um padrão onde a gente consegue multiplicar e aí quanto mais... E aí vem a grande diferença, né? Quando a construtora, voltando lá no que a gente falou, coloca um estudo de viabilidade muito fora da realidade para o cliente, ela está visando somente a venda daquela unidade, e ele não realiza aquilo que ela prometeu e ele se frustra, ele não vai voltar e comprar de novo. Se a gente foca no cliente, foca na experiência, foca no resultado, que é muito do que eu tenho e é muito do que você faz, por isso que eu falo de sinergia, a gente vai fazer com que o nosso cliente tenha resultado, tenha lucro e ele replique esse modelo para investir em novos. Porque o que eu faço? Eu não quero vender uma carta de consórcio, eu falo que eu não vendo carta. Minha intenção é contemplar o cliente para que o investimento dele seja lucrativo. E se ele conseguir ter lucro, não só pagar as despesas, porque a alavancagem pura e simples é isso, ele vai pagar as despesas com aquela receita. Ok, zerou, está alavancado. Só que se ele conseguir ter lucro para investir no segundo sem colocar capital próprio, que é o que eu faço com os meus, e eu replico isso para os clientes, é melhor ainda. E com o AI e com todo esse serviço de gestão que você apresenta na Berceba, isso fica muito melhor estruturado. Exato. Porque você consegue
aplicar, né, uma IA nesse braço nosso de Invest, a gente consegue aplicar uma IA que entende qual é a melhor modalidade financeira e dentro do seu segmento, por exemplo, de consórcio, saber exatamente qual que é a melhor carta para ele, melhor fluxo. Porque às vezes ele vai falar com 3, e isso é normal, né? Ele fala com você, mas depois ele fala com outros 2. Ou antes ele já falou com alguém, aí ele fala com um amigo. Então, é um momento da jornada do cliente que ele está no meio. Ou seja, você tem a atração, aqui a consideração e depois a conversão. Na consideração, ele faz uma análise, ele faz comparativos. Validação de dados. Validação de dados, ele compara com outros e tal. Confronta com o outro. Cada um fala uma coisa. Com a IA, ela vai falar exatamente qual que é a melhor modalidade para o cara. Entende? Então, assim, a gente precisa ser diligente com a pessoa porque a gente está falando com o sonho dela. Sim. Né? É o sonho de adquirir um imóvel. Então, você não pode vender a qualquer custo. E hoje o que eu vejo no mercado, isso em todos os segmentos, tá? Construtora, corretor de imóveis, às vezes o arquiteto, às vezes o cara da obra, ele tem muita ganância de querer ganhar ali a todo custo de imediato. No único negócio, ele não está então, assim, visando na perpetuidade. Ambição é importante, todo mundo quer crescer. Sim. Né? Mas quando isso passa a qualquer custo, né, ganhar a qualquer custo, passa a ser ganância. Então, isso culmina muito no terceiro ponto que eu queria falar, né, que é a questão do propósito, do chamado. Que eu identifiquei, cheguei nisso e para mim ficou muito mais claro do porquê que eu passei por todo esse processo de ter não só passado por tudo que eu passei, né, na minha vida, mas por que eu passei por todo esse processo de financiamentos, consórcios, carta contemplada, home equity, todos esses móveis que eu tenho, para estar alinhado com o meu chamado. Né? Então eu entendi isso. E por que do grupo Berseba? Berseba era um poço que inclusive existe até hoje em Israel, que vem do hebraico Beersheba, né? Que inclusive é uma região de Israel, Berseba, que foi onde inclusive teve atualmente os bombardeios do Irã e tal. Era uma região muito próspera, né? Na antiguidade, e Abrão, num determinado momento da história, lá no Antigo Testamento, ele fez uma aliança com Abimeleque, que era um rei. Ele fez uma aliança, né, de provisão com esse cara, com esse rei, e tudo que foi sendo desenvolvido ali foi sendo desenvolvido embaixo de um propósito que Abraão tinha. Berseba era um poço, começou como um poço, tá? E o filho de Abraão, que é Isaac, ele passou por vários processos na vida dele. Olha a coincidência, por isso que é o nome Berseba, que eu tive esse insight e falei, cara, é exatamente o que eu passei. Os né? processos. E muita gente passa por isso, mas não percebe na correria do dia a dia. Ela não percebe os sinais, não está sensível aos sinais, porque ela não está prestando atenção, ela só sabe pedir. Deus, me ajuda a tal coisa. Vive no automático, ela pede, mas ela não presta atenção nas respostas que Deus traz. E Isaac estava perdido na vida dele, passando de poço em poço. Tá? Então ele ia, cavava o poço, vinham lá os guerrilheiros, brigavam com ele e tiravam o poço dele. Aí ele tinha que sair dali e ir para outro lugar. Aí ele ia para outro poço. Conseguia tirar água, conseguia construir ali uma comunidadezinha, o negócio ia andando, depois ia para outro. E aí vinham o pessoal da época, o pessoal que via... E onde tinha água, tinha prosperidade. Tinha prosperidade e ele ali sem tanto propósito, não tinha nada estruturado, tal, os caras vinham, engoliam ele e tiravam ele de lá. Isso acontece no nosso dia a dia. Sim. A gente está fazendo um negócio, vem um concorrente, cria alguma coisa e te engole. Ou vem um cliente te avalia mal e você acaba desistindo. E aí você vai circulando, vai correndo atrás do rabo e você não entende o que você está fazendo. Cara, todo mundo passa por isso. E aí ele foi indo de poço em poço. Até chegar num poço que ele sentiu que ali era o lugar que ele tinha que ficar. Que ele tinha que fincar as origens dele. Né? E aí um dia ele conversou com Deus e sentiu e ouviu uma mensagem. Né? Inclusive isso está em Gênesis 26, que a passagem diz, ele falando para Isaac, eu sou o Deus do seu pai Abrão, não tenha medo, porque eu estou com você. E ele falou, cara, então é aqui que eu vou ficar. Se eu tenho essa proteção, se eu tenho a aliança que Deus fez com meu pai e fez comigo, é aqui que eu vou fincar o meu negócio. E Deus falou para ele, falou, cara,
vai lá, faz o que você tem que fazer, você já sabe o que você tem que fazer. Agora você entendeu o seu chamado. Deixa que todo o resto, à sua volta, cuido eu. Não veio um guerrilheiro guerrear com ele. Por quê? Porque Deus estava protegendo, Deus deixou ele passar por todo o processo, e quando ele encontrou, falou, cara, agora deixa comigo. Não vai ter nenhum problema. E aí depois, inclusive a história diz que Jacó, que também é filho de Isaac, passou também por todo um processo e foi em Berseba que ele iniciou a jornada dele. Então, o que significa Berseba? Aliança, restauração e provisão. E aí, quando eu vi isso, quando eu vi toda essa história, eu falei, pronto, já tenho o nome do meu negócio. Então, isso ficou muito claro por todo esse propósito e por toda essa estrutura que a gente criou, que a gente conversou aqui hoje. Então, primeiro, aliança. Cara, eu tenho uma aliança com o meu propósito, com o meu chamado, de fazer isso e passar para outras pessoas. Eu tenho uma aliança com o investidor de levar diligência para ele e que ele tenha total segurança daquilo que ele está fazendo. Foco no resultado. Eu tenho aliança com o hóspede, né? De levar a melhor experiência. Então, eu lido muito com essa aliança que eu tenho que fazer. E uma aliança com Deus, que tudo que a gente faz tem que ser para a honra e glória dele. Exato. Que tudo que eu estou fazendo é por uma mensagem que eu percebi de que Deus está me encaminhando para aquilo. Então, eu tenho que honrar isso, tá? Então, essa aliança é muito importante. Restauração, eu quero que todo hóspede tenha uma boa experiência. E por que eu falei ali atrás de ele se sentir em casa? Eu quero que ele se sinta em casa. Eu quero que ele saia dali restaurado. Eu quero que ele chegue cansado do trabalho, durma lá e saia melhor. Eu quero que ele vá passear com a família dele e se sinta restaurado, que ele saia bem. Por isso que eu quero dar uma boa experiência. A gente coloca, inclusive, uma Bíblia para todos eles, como em vários hotéis eles fazem, para que o cara tenha ali todas as respostas. O que ele busca é só ele abrir a Bíblia, tá ali, tá no nosso quarto. Então, inclusive, a tecnologia, o agente autônomo de IA que a gente criou, ele conversa com o hóspede. Pergunta para o hóspede o que ele busca, o que ele quer, aonde ele quer ir, qual experiência ele quer ter. Então, essa restauração é importante. E no caso do investidor, eu estou restaurando a percepção que ele tem em relação ao mercado imobiliário. Sim. Eu estou restaurando uma visão, às vezes eu dou um direcionamento novo para esse cara. Pode ter ficado distorcida por uma compra mal feita, uma orientação errada. Muitos caras estão querendo desistir, né? Desistir do estúdio, desistir do investimento imobiliário, desistir disso. Cara, esse cara de 60 anos nunca tinha investido no mercado imobiliário. Eu estou restaurando e dando um novo direcionamento para a vida dele. Ele voltou com a esposa dele e falou, cara, eu vou começar agora. 60 anos, está começando a investir no mercado imobiliário. Então, de certa forma, é uma restauração na vida da pessoa. E provisão, né? Você está dando uma provisão para esse ecossistema que estava criando-se ali várias objeções, vários mitos que dificilmente eram quebrados. Então, você está dando uma provisão para o investidor de que ele pode criar ali a aposentadoria dele vivendo de imóveis, vivendo de rentabilidade, né? Então, você dá ali uma provisão. Então, todo esse ecossistema que a gente criou da Berseba, seja na hospitalidade e seja em investimento, ela está sempre direcionada ao próprio nome. Então, o nome é aquilo exatamente o que a gente vive. Incrível. Isso está nos nossos valores, que é aliança, restauração e provisão. Incrível. Você entende? Então, muito feliz de conhecer a história. Eu gosto muito quando a marca não é somente um nome bonito, não é somente um nome comercial. Ele tem um porquê, ele tem um propósito, ele tem uma história, tem um legado do que você de fato tem para entregar para os clientes e para todo o ecossistema. E você sabe que quando a gente estava falando de branding, de posicionamento, etc., todo mundo que eu conversei, inclusive especialistas em marcas e tal, falou, cara, esse nome é meio difícil, né, cara? Você não sabe se é Perceba. Às vezes até eu recebo, uma proposta de fornecedor, o cara manda, segue proposta da Perceba. Então, é difícil, o cara quer reposicionar, ele quer criar um nome e tal. E aí, quando eu falava essa história, né, lá da origem, do poço, da aliança, restauração e provisão, o cara fala, não tem o que fazer, é esse o nome. Né? Então, assim, quando você tem, de fato, a essência no negócio, é o nome. Sim. Então, assim, a primeira coisa, quando eu recebi um sinal de que esse tinha que ser o nome, eu falei, a única coisa que eu não vou abrir mão é do nome. Podemos mudar alguma coisa, tal, o posicionamento, não tem problema. Mas o nome é isso, porque a gente vai levar na essência em tudo que a gente faça. Muito legal.
Muito legal. Eu quero aproveitar do seu tempo agora para... A gente não combinou isso, até porque eu queria que fosse de fato muito transparente e uma opinião sincera. Eu quero ouvir de você como que foi a sua experiência como meu cliente no Home Equity inicialmente, foi o primeiro negócio que a gente fez junto, e depois com a carta de consórcio. Vamos lá, começar pelo Home Equity, que estava inclusive nesse momento, né, de turbulência, vamos chamar assim. Que a gente falou lá atrás que o proprietário que tem um estúdio, quando ele está pegando a chave, é o momento de turbulência dele. Porque ele está pagando conta, está se descapitalizando, enfim. E igual o Isaac lá atrás, ele estava numa turbulência, passando por todo o processo, vários postos até encontrar o posto dele. E eu, passando pelo meu processo, né, de mudança de portfólio, vendendo os imóveis, comprando outros, começando esse negócio novo. Redesenhando a rota. Redesenhando a rota. Tudo isso aconteceu no primeiro semestre desse ano de 25. E eu tinha comprado um imóvel lá atrás, né? Como todo mundo faz. Foi lá, fluxo bacana, tal. Comprei uma casa grande, 300 metros quadrados, valor alto, fluxo bom, tava pagando lá o fluxo. Chegou na hora de pegar a chave, tinha que pagar, né? E eu tinha me planejado bem, né? Tinha feito um investimento em outros 6 imóveis, que eram um loteamento e tal. Investi. Falei, cara, legal, vai ficar pronto daqui. Foi bem antes, né? Vai ficar pronto daqui 2 anos, 3 anos. Eu vou lá e vendo esses terrenos. Pego o dinheiro e pago a minha casa que eu comprei. Casa dos sonhos, né? 40 anos de idade, quero morar nela agora daqui pra frente, com os meus filhos, minha família, tá tudo lindo, no lugar que eu gosto. Tinha que pagar essa casa, com esse valor, com esse dinheiro que eu tinha planejado. O loteamento não saiu, já passou de 4 anos, não recebi o dinheiro de volta. Cara, praticamente tudo, se destruturou tudo ali, o que eu tinha planejado, e não tinha dinheiro para pagar a casa. Cara, eu tinha que pagar a casa. Em paralelo a isso, alavancando. E se você não paga em um mês, depois que saiu ali a documentação, é juros. Sim. Né? Então, você coloca ali 2% em cima do saldo devedor, quando se trata de alguns milhões, vai dar uma multa bem considerável. E eu não tinha esse dinheiro. Falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Tudo mobilizado, os imóveis com financiamento, carta de consórcio, não tinha solução. Falei, cara, vou vender minha casa. E aí entra a parte que você reconhece hoje dos outros investidores. Exato. É aquele período que ele tá... Eu passei por isso, ele cara. Ele não tá usufruindo ou ele não tá rentabilizando e ainda tem um compromisso financeiro. Cara, eu fiquei sem dormir diversas noites, de verdade. Só eu sei disso. Cara, chorei. Fiquei desesperado. Eu não tinha como pagar. Eu falei, vou queimar minha casa. A casa que eu moro hoje eu vou vender para comprar outro. Ok, é do game, né? Tô comprando outra casa. Mas para ter liquidez num imóvel, numa casa, você precisa perder dinheiro. Então, você vender abaixo de mercado. Você vai vender abaixo de mercado, vai queimar. Cara, surgiram diversas propostas na minha casa. Eu pago tanto. Cara, proposta muito baixa. Eu falei, meu pai do céu. E assim, tudo foi culminando de um jeito que parece que não era para eu vender, sabe? Para eu construir patrimônio de fato. E aí, a gente se conheceu, né? E ali faltava, sei lá, 5 dias para eu pagar esse imóvel. E eu falei, cara, não tinha mais saída. E literalmente, quando a gente fala, né, coloquei na mão de Deus, não da boca para fora, eu literalmente coloquei, cara, orei muito e falei assim, me dê um direcionamento, né? Me coloque em algum lugar, alguma mesa, alguém, ou me manda uma mensagem, me liga, cara, me dê algum sinal de que qual vai ser o caminho que eu preciso seguir para pagar essa conta. E aí a gente se conheceu. Cara, Deus foi lá e colocou você na minha frente. O que você faz? Vendo consórcio, home equity, tal. Putz, consórcio eu não vou conseguir porque eu preciso pagar semana que vem. Não dá nem tempo de fazer o faturamento. Não dá nem tempo. Cara, vamos fazer um home equity. Aí a gente fez lá todo aquele estudo, você me mandou a proposta de home equity. Eu lembro que você chegou perguntando quanto que era a consultoria para estruturar o crédito de home equity. Exato. Porque as empresas que você já tinha conversado estavam nesse... As empresas, e de novo, né? Deus vai te colocando vários sinais. Aí veio um cara que me cobrou, acho que 2 ou 3% do valor que eu precisava. Ele cobrava de mim e também ganhava a comissão dele do banco. Falei, cara, aí conheci você, eu falei assim, tá, qual que é a sua porcentagem da consultoria? Você falou, não cobro. Pronto, ganhou ali, né? Porque é natural e é saudável o banco pagar uma comissão,
né? Porque você está trabalhando ali. Então é justo você ganhar também alguma coisa. Ninguém trabalha de graça. Sim. Né? E a gente tá num segmento imobiliário que as pessoas esperam que você faça as coisas de graça para ele. Cara, não é de graça. Sim. Né? Só o investidor quer ganhar, Exato, né? Mas quem tá no meio... Então, aí a gente fez o home equity. De certa forma, eu estava pegando um juros alto, mas alavancado, porque eu estava comprando outro imóvel. Sim. Né? Fui lá e paguei. O que eu fiz? Liguei na construtora, que é de um amigo meu, e falei, cara, segura aí para mim mais 15 dias, sem aplicar juros. Ele falou, beleza, Paulo, nem todo mundo faz, né? Mas ele segurou. O home equity também não sai da noite pro dia. Né? Então ali ele segurou para mim mais 2 semanas, mais o tempo ali que a gente discutiu e tal, saiu, fui lá e paguei. Cara, resolvi. Então eu passei por isso, né? Eu sei o que é ficar sem dormir, que você tem que pagar essa conta e os juros estão chegando, os imóveis já estavam todos alienados e eu passei por tudo isso, né? Então hoje eu posso chegar para um cliente meu e falar, cara, você não conseguiu financiamento? Você não conseguiu carta contemplada? Contemplar as suas cartas, vamos comprar uma carta contemplada? Vamos comparar essa carta contemplada, o quanto você vai pagar de ágio, com home equity? Talvez você possa fazer um home equity, se você tem um imóvel quitado. Né? Não é ilegal e não é desesperador você fazer um home equity. Você está fazendo para se alavancar em outro imóvel. No final das contas, hoje eu estou com os dois. Sim. Eu estou com o meu atual, tá com home equity, mas eu paguei o outro, que vale 2 vezes mais. Entende? Então, assim... de certa forma, você apareceu ali para mim com uma solução que eu já tinha pedido, entregado para Deus. Cara, me traga a solução. E ele trouxe, né? E aí, olha que algo que a gente descobriu depois, né? Como Deus, eu sempre tento perceber isso, né? Como Deus une os seus. Essa conversa surgiu, a gente não se conhecia fisicamente, pessoalmente, a gente estava num grupo de investidores. Quando a gente evoluiu para o home equity, a gente descobriu que o seu escritório era na esquina, 50 metros da minha casa. E poderia ser em qualquer lugar do Brasil, certo? Do Brasil e do mundo, porque eu tenho cliente em Portugal, tenho cliente na Irlanda. Quando a gente se conheceu, a gente fazia parte do mesmo grupo de WhatsApp. E que tem gente do mundo inteiro. Tem 750 pessoas 750 do mundo inteiro. pessoas do mundo inteiro, várias pessoas do Nordeste, do Sul. E você estava... aqui em São Paulo, a 50 metros do seu escritório, na mesma cidade, a sua casa também era no mesmo bairro, e aí, olha como isso foi incrível. Então, a gente começou um contato com um cenário global e restringiu para um interesse que depois restringiu para uma região de 50 metros de distância, que culminou ainda... Quando a gente percebeu que estava muito próximo, a gente foi almoçar, fui conhecer seu escritório, e aí conversando, quando a gente foi se conhecer melhor, o que eu faço, o que você faz, eu estava num momento de contratação de empresa de inteligência artificial. E você tinha Desbrava. Exato. E aí, Deus me colocou no seu caminho, mas também colocou você no meu. Exato. Então, às vezes a gente, na correria do dia a dia, né, e no automático, você não percebe essas coisas. E hoje eu tenho total reconhecimento disso, de que você só consegue perceber esse tipo de coisa quando você, de fato, está entregue a um propósito, quando você está entregue a Deus, quando você entende o que você precisa fazer. E aí você presta atenção nos sinais. Você vê como a questão do nome Berseba faz muito sentido a questão da aliança que a gente construiu, a restauração para o meu propósito, para o meu negócio, para tudo que eu estou fazendo, a restauração para a questão tecnológica da sua empresa e a questão da provisão, porque a provisão é uma coisa que tem que vir automaticamente, ela não tem que ser a base para tudo que você faça, ela tem que ser uma consequência, né? Então, quando você percebeu que a gente fazia inteligência artificial e a Desbrava pôde te ajudar nas operações de consórcio, criar um agente autônomo de IA para se relacionar com o cliente, etc., de certa forma, a gente foi ali criando uma solução para você que hoje a gente pode replicar para diversos outros clientes que buscam consórcio para operações financeiras, né? Então, assim, a questão dessa aliança que é construída, ela vai acontecendo através de sinais. Eu falei 2 dias antes com outro cara que eu quase fechei home equity,
que estava me cobrando ali uma porcentagem, eu acabei não fechando com ele, mas era um cara lá de longe, que, cara, não tá alinhado, não tá no mesmo propósito, não tem nada a ver. E a mesma coisa, Você vê, cara... Quando a gente se encontrou, que eu fui almoçar com você, fui conhecer seu escritório, eu abri para você que eu estava procurando empresa de inteligência artificial e eu já estava no processo de contratação, eu já estava com a minuta do contrato de outro fornecedor na mesa. Aí você falou, cara, sem compromisso nenhum, posso olhar para você e trazer minha experiência? Eu não vou te vender nada, eu quero olhar para te ajudar a contratar melhor, entender se o que ele está te fornecendo é exatamente o que você precisa. Eu falei, claro, a gente já tinha uma relação, a gente já tinha se conhecido, você já tinha virado meu cliente primeiro. Eu falei, eu vou abrir aqui com você, abri todos os dados, você montou perguntas específicas que eu tinha que fazer para ele para validar, perguntas técnicas que eu nem fazia ideia, como cliente, como consumidor de tecnologia. E aí aquilo fez com que a gente entendesse que talvez não fosse o melhor modelo, e você falou, posso te fazer uma proposta? Exato. Vamos ver se a gente consegue encaixar dentro do modelo que você quer. E aí acabou que você virou meu cliente e eu virei seu cliente, e agora amigos, investidores juntos, com obrigado aí pela total sinergia pela parceria no trabalho. E, cara, eu acho que agora é isso, né? É a gente pegar dessa aliança, restauração, provisão, chamado, que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer aqui, e levar para as pessoas, entendeu? Então, é difícil hoje no mercado imobiliário você convencer a pessoa de que ela tem que trabalhar com você. Por que me escolher? Né? Às vezes o cara vem comparando taxa. Qual que é a sua taxa de gestão e qual que é a taxa de gestão do concorrente? Ele vai pelo mais barato. Mesma coisa com a taxa de administração. Mesma coisa a gente chega perguntando qual que é a taxa de administração. Eu vou fazer com um banco tal que cobra uma taxa mais barata que a Porto. Cara, mas olha todo o resto que a outra empresa entrega. Isso é importante, mas não é a única informação. Exato. Você tem um então, leque eu quero levar tudo isso para os investidores, para ele ver que ele recebe muito mais. E além de receber mais, de ter tecnologia, de ter tudo isso, é ele ter diligência, né? Ele saber que, de fato, eu estou entregando aquilo que eu estou falando, que eu tenho experiência nisso, que eu passei por isso, que eu sei as dores dele, que eu sei que ele não dormiu à noite, que eu sei que ele chorou, entende? Então, assim, levar esse propósito e fazer com que as pessoas não passem pelo que eu passei, porque eu sei a dor que não cometa os erros que eu cometi, e tenha clareza e qual direcionamento eles têm que seguir. Então, é isso que a gente foca e é isso que eu vou trabalhar daqui para frente. Genial, Paulo. Muito bom. Obrigado Muito de novo bom. Pelo convite. É um prazer. Conta comigo. É um prazer. Eu acho que a gente tem papo aqui para um segundo episódio. Boa. Fica o convite para a gente encaixar as agendas e trazer mais conteúdo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua história, por toda a experiência que você traz. Tenho certeza que isso vai ajudar muitos investidores a sair desse processo de dúvida, desse processo de frustração para um processo de realização e começar a ter rentabilidade. Exato. É isso aí. Para quem não me conhece, vou deixar aqui meus contatos. Por favor. Meu Instagram, Beabá Imobiliário _, que é um canal que a gente criou para justamente trazer essa educação e trazer o dia a dia do mercado imobiliário, investimento e hospitalidade. Então, Beabá Imobiliário _. E posso deixar aí também meu site, bercebahost.com.br, e pode entrar em contato comigo a qualquer momento, eu respondo todo mundo que manda mensagem e vamos junto. Então é isso, se você é investidor e está procurando apoio, está procurando respaldo com alguém que entende muito e já skin in the game, sabe na pele o que é investir há muitos anos no mercado imobiliário, já passou por tantos desafios e pode te ajudar, entre em contato com o Paulo nos canais que ele colocou aqui. Tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar a ter uma realização e também uma virada ali para uma rentabilidade muito maior. E eu quero te agradecer também por ter ficado com a gente até aqui no nosso episódio. Espero que você tenha aproveitado tantas informações e insights para você conseguir, você que ainda não é investidor, conseguir começar a investir, você que já é investidor, conseguir multiplicar o seu patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que esse conteúdo é pertinente. Ativa o sininho para ficar ligado também nas notificações e novos episódios que vêm pela frente. Deixa nos comentários também suas dúvidas, sugestões, tudo aquilo que você tem de percepção do que aconteceu aqui no nosso episódio, no nosso bate-papo.
E muito obrigado mais uma vez pela sua presença e até mais.